Olha, irmãos, continuando aí, vamos agora para a nossa primeira lição de número 1, que tem por título Carta aos Efésios, saudação ao destinatário. O texto áureo diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. Verdade prática: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então está aqui a verdade prática e o texto áureo. A leitura bíblica está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos 19, de 1 ao 7. Para ganharmos tempo, os irmãos podem ler em casa, então nós não vamos fazer a leitura bíblica. A nossa introdução, ela diz: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. E ainda a rainha das epístolas, Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Então, nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Então, durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então está aqui a introdução da nossa lição, a qual chama a Epístola aos Efésios, a qual nós vamos estar estudando, e fica após Gálatas, também considerada como a coroa dos escritos de Paulo. Então, algo que o escrito de Paulo traz uma relevância, traz uma aprendizagem, uma profundidade, como também a rainha das epístolas. Então, quem lê Efésios observa que Paulo traz uma palavra, algo mais profundo, e fala sobre assuntos concernentes à vida espiritual. Primeiro ponto diz autoria e data. Autoria, primeiro subtópico. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele inicia declarando assim a sua identidade. Qual era a identidade do apóstolo Paulo? Ele era Paulo, primeiro nome, e função, ele era apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Efésios 1, parte A. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, Atos 13, 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Então, eles eram da mesma tribo, tanto Saul como Saulo. Porém, nós vemos que Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. E Paulo, assim, ele utiliza mais esse nome Paulo, até pelo contexto ou pelo significado pequeno. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Então, nós vamos ver isso nas epístolas de Paulo, ele sempre se identificando como Paulo e não como Saulo. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Então, isto é, não escolhido por homens. Então, nós vemos aí a assinatura apostólica de Paulo. Ele se identifica como Paulo, não como Saulo, e também reivindica a sua autoridade com
não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então isso é importante quando nós entendemos que nós somos chamados por Deus. A nossa escolha foi de Deus. Então isso é importante na vida do crente, saber que foi escolhido por Deus. Do obreiro, saber que foi escolhido por Deus. E aquele que exerce alguma função na casa do Senhor, ele foi chamado, não pela vontade humana, não pela sua vontade, não para aparecer, mas para a glória de Deus. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Então foi nesse período que Paulo escreve essa carta. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, Efésios 3 e 1. O preso do Senhor, 4, verso 1. E o embaixador em cadeia, 6, verso 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então são essas 4 cartas que Paulo escreve de dentro da prisão, e mesmo na prisão, mas Deus lhe dá revelações, Deus lhe instrui a escrever estas cartas. Então eu abro um parênteses para dizer, não importa a situação que você passe, deixa Deus usar a sua vida, seja no dia bom, seja no dia mau. A data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, Atos 28 e 30, entre 60 e 62 depois de Cristo. Aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61, 62, tendo Tíquico como seu portador. Então, a data vai aí entre 60 e 62, 61, 62 depois de Cristo. A carta aos Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, em síntese, o primeiro ponto o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 e 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Então, está aí o primeiro.